Olá a todos, sou Francivaldo de Oliveira, o proponente do blog Batuque Folia, e hoje nós estamos aqui no Centro Espírita Umbanda Sagrada de Fé, com o Pai Rafael de Luziara, onde será ministrada uma oficina de guias. Bom aprendizado a todos. Olá, gente, eu sou o Pai Rafael de Luziara. Estamos aqui reunidos hoje no Centro Espírita Umbanda Sagrada de Fé para realizar uma oficina de guias, proporcionada pela Batuque Folia, certo? Onde a gente vai abordar o tema, né, guias. Vamos abordar como se faz a guia, como se monta a guia, para que serve a guia, qual o fundamento da guia, certo? E aí, de início, temos uma guia aqui já. Todas as guias que estão aqui já são imantadas, são guias do meu uso, né, aqui do centro. E aí, vamos começar abordando qual o fundamento da guia, para que serve. A guia, ela é para você ter uma conexão melhor com o seu orixá, com sua entidade, com seu Exu, com a sua pombagira, certo? Ela serve como ponto de força também, né, onde tem uma energia imantada nela depois de feita. Depois de feita, ela é preparada, imantada com ervas, com banhos, com bebidas, dependendo de qual linha ela seja, para qual linha ela seja, né? E aí temos brajás, temos guias de 3 fios, que já é outro fundamento. Temos guia de 1 fio, mais elaborada, como essa daqui, por exemplo, é de Herê. E temos guia de 1 fio, que é também de conexão de orixá, de conexão de Herê, de conexão de Exu. Depende muito do fundamento daquela casa. Então, eu vou começar falando da guia de 1 fio. A guia de 1 fio, ela é preparada também, feita da mesma forma que os brajás, que as guias de 3 fios, é preparada da mesma forma. Onde a gente tem a matéria-prima, que geralmente é bom ser pedras que não seja de plástico, né? Porque o plástico ele tira um pouco a energia da guia, ele bloqueia, na verdade, a energia da guia. Aqui as que nós temos várias com fios com contas de plástico. Porém, o certo mesmo é fazer com pedras, né? Com materiais sólidos que abranja mais a natureza. Então, a guia de 1 fio, ela pode ser feita com as cores do seu orixá, do seu Exu, da sua pombagira, do seu Herê. Cada entidade tem uma cor correspondente, certo? Cada linha tem uma cor correspondente. Essa aqui que eu estou usando, que eu acabei de colocar, ela é de preto velho. Você vê que ela tem a cor branca e preta, né? Poderia ser também uma toda branca, com só 2, 3 contas pretas, também abrangeria da mesma forma. Então, o que é usado nela? É usado uma linha, muita gente usa linha nylon, muita gente usa linha de elástico, né? Mas o certo é usar uma linha que seja bem segura, para que ela tenha uma durabilidade melhor, né? Não se desmanche ou não se quebre, né? E ali você possa usar várias e várias vezes, certo? E aí tem um fundamento que são a quantidade de contas que são colocadas, né? Cada entidade tem a sua numeração também de trabalho, né? Então, aqui essa daqui foi feita com 7 e 7. Elas foram colocadas 7 pretas, 7 brancas, 7 pretas, 7 brancas, até terminar ela. E aí o que é interessante, quando você vai começar a fazer a guia, você tem que ter o tamanho padrão da guia, aonde ele tem que pegar todo o seu campo áurico, principalmente dos chakras principais que a gente tem no nosso corpo, que é do seu pescoço até mais ou menos a altura do seu umbigo. É como essas outras também que eu estou usando. Ah, Pai Rafael, pode ter guias mais curtas? Pode, mas o certo mesmo é guias que ela vem até abaixo do seu umbigo, para que possa pegar todo o seu campo áurico e o seu campo energético, certo? Então essa daqui ela foi feita no fundamento de 7 contas, né? Ela poderia ter sido feita de 3 em 3, poderia ter sido feita de 14 em 14, de 21 em 21,
Essa daqui ela foi feita de 7 em 7, né? Essa aqui é a guia de um fio, né? Você pode ver que ela é fininha. Existem guias mais finas, com miçangas menorzinhas, né? Aqui a gente gosta de usar pedras maiores, pontas maiores, certo? Temos essa daqui de 3 fios. Essa de 3 fios, elas já são denominadas a quem tem cargos dentro daquele terreiro, daquela casa, né? Geralmente a pais pequenos, mães pequenas, combones, mas o fundamento é o mesmo, ela tem que ser preparada, tem que ser feita com o mesmo material sempre, certo? E geralmente 3 fios, que são para pessoas que têm cargos, que ocupam cargos dentro daquela casa. E aqui nós temos um brajá, né? O brajá geralmente é usado por paternidades, né? É usado por pais de santos, mães de santos, babalorixás e alorixás, né? Que ele ocupa um cargo maior na espiritualidade. Já indica que aquela pessoa tem uma patente maior, né? Dentro daquela casa. E aí, geralmente, as guias brajás, elas têm que ser usadas por paternidades superiores, né? Que aí a gente já vem de uma hierarquia, né? Elas são preparadas, tem aqui as firmas, que a gente chama, que é as pedras bem maiores, onde separa cada fundamento, né? Aqui tem 7 fios de contas, onde aqui tem 14 vermelha, 14 preta, 14 vermelha e 14 preta. Essa daqui foi feita no fundamento de 14. Poderia ser feito no fundamento de 21, também poderia. Mas, Rafael, aí se ela ficar maior, com o fundamento de 21, quanto menor a pedrinha, mais ela vai abranger espaço, não é isso? Se a pedra for maior, aí é interessante que você reduza esse fundamento, né, da contagem das pedrinhas ou da pedra maior, né? E aí tem as firmas, onde geralmente são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Essa daqui tem 11 firmas, 11, 12, 13, 14. Esse brajá aqui, ele é do meu Exu, onde eu uso, né, geralmente nas giras aqui de Exu. Tem 14 firmas. Se eu aumentasse o fundamento aqui da cor, automaticamente as firmas, elas iriam diminuir. Poderia ser 7 firmas, entendeu? Então, pronto, aqui é um brajá, que é do meu Exu. Você pode usar ele assim, no pescoço diretamente, e pode usar ele cruzado. A parte que usa cruzado não tem significância. Isso aí vai da casa que quer usar cruzado, né? Pode ser usado cruzado, como pode ser usado diretamente assim. E aí, para Rafael, depois que a guia está feita, como é imantada essa guia? Como eu falei, a guia ela pode ser imantada com ervas, com folhas, né, com banhos, pode ser imantada com bebidas também, como as de Exu, por exemplo. Essa daqui, quando eu vou imantar ela, eu pego um egdá de barro, né, banho ela com a cachaça, né, que é uma bebida de Exu, coloco ela, dobro ela nesse sentido, sempre assim, coloco ela no egdá, coloco a bebida dentro, firmo a vela que corresponde ao meu Exu, ou preta, ou preto com vermelho, ou toda vermelha, ou se for alguma guia específica de uma pombagira ou de um outro Exu específico, posso usar também vela de outra cor, né? Mas é ali, pronto, eu imanto, deixo ela lá por 1 dia, 2 dias, no máximo 3 dias, onde vai ficar a firmeza ali firmada. Posso colocar uma vela de 7 dias também? Também posso colocar. E aí a guia ela vai ficar imantada ali durante 7 dias e 7 noites, certo? E aí pronto, depois disso, né, ela está pronta para o seu uso. Não precisa lavar, não precisa colocar a cachaça de novo. É só você retirar, descarta aquele material que está lá, né, os restos dos materiais, e ela está pronta para ser usada. E aí você vai ter uma conexão melhor, né, com o seu Exu, com a sua pombagira, enfim, qual linha determinada seja. Aqui nós temos uma guia de Erê. Geralmente as crianças, elas gostam de cores, elas gostam de brinquedos, né? Vocês podem ver que aqui
tem vários elementos, né, que compõem a criançada, né, cores também. Essa daqui é de uma filha de santo aqui do nosso terreiro, e ela decidiu fazer e ela preparou com as cores fundamentadas que a herê dela normalmente, geralmente, gosta de ser cultuada, né, que é no azul, o rosa, que também pega herê, o azul e o rosa sempre pegam herês, né, e aqui no final ela colocou as chupetas, né, que os herês também usam e gostam que tenha nas guias, né. Mas, Rafael, essa guia, ela pode ser usada somente dentro do terreiro, dia de trabalho, ou ela pode ser usada fora do terreiro? Bom, existe uma diferença de guia de trabalho e de guia de proteção. A guia de proteção, geralmente, são as de um fio, né? Ela tem que ser mais discreta, que você vai usar ali durante todo o dia, no seu dia a dia, né? Você vai usar. Vai tirar para tomar banho, depois vai colocar de novo, vai usar para ir trabalhar. Então, assim, a guia de trabalho é aquela guia onde aquela entidade vem usar no dia de trabalho do terreiro, certo? A guia de proteção, ela não tem necessidade de ser usada na hora da gira dentro da casa espírita. A guia de proteção já está dizendo, é para lhe proteger durante todo o dia, durante a noite, né? Então, ali você usa ela o tempo que você quiser. E é interessante também fazer a imantação, de vez em quando tá imantando, tá purificando a guia, tá em conexão com a guia, porque não adianta você fazer uma guia e você usar uma vez, preparar ela toda. Você usa hoje, aí você joga ela lá, e daqui a um mês, 6 meses, um ano, você vai lá pegar a guia sem preparação, né? Ela já vai estar toda fora da sua energia, né, da energia daquela entidade. Então não tem como. Tem que sempre estar imantando, sempre estar lavando, sempre estar limpando, né, zelando, cuidando da guia como ela tem que ser cuidada. E aí existem várias guias de várias linhas, né? Existe guia de Preto Velho, existe guias dos orixás, como de Oxalá, de Emanjá, de Oxóssi, de Oxum, de Erês, né? Como a gente tem essa daqui, né? E é, a fundamentação é essa. O fundamento da guia é para você se conectar melhor com a sua espiritualidade, com o seu guia, né? Aqui tem uma guia que está colocada em seu Zé Pilintra, que é dele, digamos, que seja dele. Aqui está na cor dele, geralmente que ele é cultuado, né? Aqui na nossa casa ele é cultuado no vermelho com branco. Pode ser cultuado também no preto com vermelho, depende ali de para que serve aquela guia, qual é o fundamento que eu vou, a direção que eu vou direcionar ela para trabalho, certo? Então é isso. E aí as ervas, para Rafael, quais são as ervas? Geralmente, né, por exemplo, aqui tem uma guia verde, né? Essa guia pode ser de Oxóssi, da linha de Oxóssi. Então, quando você vai imantar, você tem que pegar geralmente as ervas que correspondem àquele orixá, né? Preparar aquele banho numa bacia, de preferência de ágata, aquela bacia que você só usa para a espiritualidade, certo? E aí você coloca aquelas ervas, coloca água, coloca aquelas ervas. Se for ervas verdes, você tem que macerar. Se for ervas secas, aí você tem que fazer aquele banho no fogo, tipo aquele chá, e imantar ela da mesma forma, né? Para que ela fique na conexão daquele orixá. E aí pronto, depois de feito isso, a guia está pronta para ser usada. E aí, gente, também tem outro ponto interessante que é como guardar as minhas guias, Pai Rafael. É interessante, não é interessante você pegar a guia, deixar em qualquer lugar, jogar em qualquer lugar. Aqui na nossa casa, eu tenho um local onde é colocado todas as guias naquele local só. Mas o que é que você pode fazer? Você pode ter uma bolsinha onde você guarda suas guias, né? Você pode ter um pano ali, um tecido que corresponda àquele orixá, da cor daquele orixá, onde você, quando terminou, né? Terminou o seu trabalho, você vai tirar, né? Vai enrolar, né, para ela não ficar jogada de qualquer jeito, vai colocar sobre o pano e vai guardar, pode ser uma como pode ser várias, pode ser enrolada todas nesse mesmo tecido e ser guardada em alguma bolsinha. Se aquele médio tem assentamento em casa, tem uma imagem,
Tem aquela guia, como essa daqui, por exemplo, é direcionada à linha da malandragem de seu Zé Pilintra, você pode também deixar, se você tiver altar na sua casa, né, você pode deixar ela, ou todas elas também naquela imagem, onde ali está consagrado o seu altar, onde é o seu ponto de força, né, onde você faz suas rezas, suas orações, também pode deixar. Mas não é interessante deixar a guia jogada em qualquer canto. Ah, terminou a sessão, terminou a gira, eu vou pegar minha guia e vou jogar ela dentro da minha mochila e deixar ela lá 4, 5 dias até a próxima gira. Não é interessante, né? Porque aí vai se tornar uma guia sem força, vai se tornar uma guia sem axé, vai se tornar uma guia sem força, onde você vai ter ali um colar de enfeite, né? Então é interessante sempre você estar guardando, zelando, imantando, tá em conexão, tá em contato com aquela guia, para que a sua energia seja imantada ali, né? Como a energia daquela entidade também vai ser passada para você, né? E agora a gente preparou algumas continhas aqui. Eu vou chamar a filha de santa aqui, Xena, que ela também faz as guias delas, é ela mesma que faz. Enquanto ela vai fazendo, eu vou falando mais sobre, né? E é assim, gente, Pai Rafael, outra pessoa pode usar a minha guia? Não, não é interessante. Aquela guia que é direcionada à sua entidade, ela é interessante ela ser usada somente por você, né? Porque ali ela está contida a sua energia, só você que usa, né? A sua entidade, porventura, se for uma guia de trabalho. Porque existe guias, pessoal, que a entidade ela trabalha dentro do terreiro na hora da sessão com aquela guia, né? Porventura você quer presentear uma entidade sua, eu quero dar uma guia à minha preta velha, né? Você vai, faz a guia, prepara aquela guia, prepara com os fundamentos que eu já passei, banhos de ervas, etc, etc, e você pode trazer até o centro, e quando aquela entidade estiver em terra, você pode entregar para ela e pedir para ela emantar, né? E ali ela vai baforar cachimbo, ali ela vai, porventura, pedir alguma erva, alguma limpeza, né? E vai estar imantando essa guia. Só em uma entidade pegar numa guia, ela já está sendo imantada, né? Porque a força que a entidade, aquele espírito ali de luz tem, ele já consegue passar uma grande energia para aquela guia, certo? Então, assim, não é interessante ninguém usar. Aqui, a Xana vai fazer uma guia de 7 contas, de 7 em 7, como essa daqui que eu estou, certo? Ela vai fazer uma de 7 em 7, que vai corresponder a Oxalá cruzado com Oxóssi. Um pouco mais para cá, Xana. Vai ser, ela vai ser direcionada a Oxalá cruzado com Oxóssi, certo? E aí ela vai colocando as bolinhas, colocando, fazendo a contagem de 7 em 7. É bom você estar concentrado, é bom você estar naquela conexão com aquela entidade, no caso aqui, como a gente está só explicando, né? Então, ela não está em muita conexão com Oxóssi, com Oxalá, mas quando você vai fazer, quando você vai fabricar, é interessante que você esteja na conexão daquela entidade. Se você quiser acender uma vela que corresponde àquela entidade, pode acender. Se você quiser colocar um ponto para ouvir no seu celular, no seu som, também pode, que aí já vai lhe ajudar a você entrar numa conexão com aquela força, com aquela linha espiritual, certo? Tem muita gente que vai ficar na dúvida, para Rafael, e essa guia, ela vai um dia se quebrar, ela vai um dia ter que ser jogada fora, ela vai um dia ter que ser descartada. É o seguinte, a guia, quando ela é bem feita, bem preparada, ela demora muito tempo para se deteriorar. Por isso que é interessante, né, ter um bom material. Mas, Rafael, e se minha guia quebrar? Aí, geralmente, quando as guias, né, que aquela pessoa está usando, seja ela de proteção do dia a dia, ou seja ela guia de trabalho, ou seja ela de algum fundamento, geralmente, quando as guias quebram, são energias, né, negativas que podem ter penetrado ali. Pode ser energia que alguém lhe mandou, né, uma mal energia que alguém lhe mandou, e aquela energia, em vez de pegar em você, pegou na sua guia, e ali do nada, a guia se quebra, porventura as bolinhas caem no chão, e aí o que é interessante, como é que você descarta esse material? Dependendo da linha de guia, aqui na nossa casa a gente faz assim, as minhas eu sempre fiz assim, e são raras, as que eu tenho, elas nunca até hoje, nunca quebraram, mas por experiências que eu já tive, eu posso passar para vocês. Vocês recolhem o máximo que vocês puderem, aquelas contas, aquela linha,
aquelas firmas, como essa daqui tem, ó, essa daqui do Herê tem muitos acessóriozinhos, você recolhe o máximo que você puder do material que foi quebrado ali, e você descarta ou na natureza, ou numa água corrente, né? E aí você despacha tudo. E ali você tem que fazer uma outra guia com aquele mesmo fundamento, com aquela mesma função, com aquele mesmo imantado, para que você use novamente. E aí a sua energia vai estar toda renovada. Então, assim, as guias, elas demoram muito a serem danificadas, né? Geralmente, elas demoram muito tempo, coisa de anos. Aí, essa daqui minha do Exu, eu tenho ela desde 2018, né? Então já faz muito tempo e sempre ela é usada, sempre ela é imantada, nunca quebrou, nunca danificou nada, né? Mas o descarte é isso. E aí, gente, outra dúvida. Pai Rafael, qualquer pessoa pode usar guias? Bom, geralmente quem usa guias são as pessoas que são de religião. Se porventura, mas eu não sou de religião, mas eu já visitei, já frequentei, e lá eu recebi uma guia, eu ganhei uma guia de uma entidade me sugeriu que eu usasse uma guia de proteção, com algum tipo de amuleto, alguma coisa, e aí você pode estar usando uma guia de proteção, guia de entidade, como você não tem entidade, como você não é uma pessoa desenvolvida, como você é, não tem essa ligação direta com o sagrado, né? Não é interessante você usar. Agora, a guia de proteção, sim, ela pode ser usada por qualquer pessoa, que é aquela guia que eu já falei, né? Que você vai usar ali no seu dia a dia, né? Vai tomar banho com ela, vai para o seu trabalho com ela, vai para as suas baladas com ela. Enfim, é uma guia de proteção. O fundamento dela é somente lhe proteger, né? Já guias de entidades ou guia de trabalho daquele local específico, daquela casa, geralmente tem que ser usada na hora da gira, dentro daquela casa, e não ser usada mais em outros lugares, certo? Mas, Rafael, as guias de trabalho dos meus guias, dos meus orixás, eu posso usar nas festas? Ah, porque eu acho bonita, essa daqui tem uma pedra que é mais bonita, combina com a minha roupa? Não. Sagrado é sagrado. Então você tem que usar no sagrado. Aí, como eu falei, a sua guia de proteção, sim, ela pode ser usada, não que vá ser um acessório para você usar com sua roupa da sua festa que você vai sair. Você geralmente vai usar ela por dentro, guardadinha ali, né, para ninguém tá vendo, ninguém tá perguntando, ai, por quê? É para quê? Para que serve? Que são perguntas que muitas pessoas curiosas, né, costumam fazer, principalmente quem não tem conhecimento para estar tá sabendo ali do fundamento, para que isso, para que aquilo, certo? Gente, outra dúvida também que surge muito das pessoas, principalmente quem está iniciando religião, quem é de religião. Mas, Rafael, a guia, só eu posso fazer a guia ou eu posso comprar uma guia feita e levar até aquela casa de axé? Bem, a diferença, minha gente, é muito pouca. Assim, eu geralmente eu costumo fazer minhas guias. Só que veja bem, toda guia ela tem que ter preparação. Não adianta você fazer um fio de contas e sem preparação jogar ali no seu pescoço e já foi, já está tudo ok. Não. Então ela tem que ter preparação. Então, ou você fazendo, ou você comprando ela feita, de qualquer forma, ela vai ter que ser imantada, ela vai ter que ter aquele fundamento, ela vai ter que ter aquela preparação. É interessante você mesmo fazer, sim. Por quê? Porque ali você está, é como eu falei, se quiser acender uma vela, você acende. Se você está se conectando com aquela linha, é sua energia, como aqui, Xana está manuseando as pedras, então aqui ela está depositando a energia, né? Se fosse o caso dela estar fazendo mais especificamente, que aqui a gente está fazendo só para demonstrar, né? Se ela tivesse em outro local, em outro ambiente, para Rafael, posso fazer na minha casa ou só posso fazer dentro do terreiro? Não, pode fazer na sua casa, porque depois de tudo, minha gente, ela vai ter uma preparação. A preparação eu posso preparar na minha casa, se você tiver um local específico, um altar, onde você cultua a sua espiritualidade, onde você tem a sabedoria de como fazer, você pode sim fazer, está fazendo. Se você não tem o conhecimento, se você não tem a sabedoria, então você tem que trazer para o seu zelador, sua babalorixá, sua irialorixá, tá preparando para você ou a própria entidade, certo? Pode ser feito assim também, mas que ela precisa de ser preparada, precisa de um fundamento, se precisa. Não adianta você ir lá na loja comprar
um fio de conta, porque eu estou visitando um terreiro e eu achei bonito, as pessoas estão lá de fios de conta, eu achei interessante, bonito, eu vou comprar um e vou botar no meu pescoço só por botar. Você pode fazer isso, mas você vai estar perdendo seu tempo e vai estar gastando seu dinheiro, porque aquela guia ali ela não vai ter força de absolutamente nada, porque ela não tem fundamento, ela não tem preparação. É a mesma coisa de você abrir a sua parte da sua joia do seu guarda-roupa, pegar um colar, colocar e vir para o centro. Vai estar no mesmo fundamento. Então, ela tem que ser preparada, tem que ser imantada com aquela energia, né, para poder estar usando, né. Rafael, e o tamanho da guia? Por que que tem que ser grande? Eu já expliquei também, né? Ó, o Xena colocou aqui, ela está no tamanho bem pequeno ainda, não está ainda, né? Que abrange os chakras, né? Que a gente tem, que é por onde geralmente as energias elas penetram na gente, né? Na nossa aura, no nosso campo áurico, é pelos chakras que as energias penetram. Então, ela tem que ir aí colocando, colocando. E isso, ela poderia também, é, se fosse na casa dela, poderia fazer esses fundamentos que eu disse, como acender a vela, colocar um ponto, uma música e tal. Eu posso fazer dentro do terreiro, para Rafael? Pode também fazer. Se você sente que a energia é melhor, que flui melhor, pode vir também um dia específico, naquele local ali do centro, que não esteja ninguém, que não esteja barulho, para que você se conecte melhor com a energia daquela guia que está sendo feita, né? Para aquele fundamento. Também, pessoal, tem dúvidas assim, surgem dúvidas assim das pessoas, né? Mas, Rafael, por aquela guia que eu tenho foi direcionada à minha orixá, que é Oxum. Eu posso estar levando ela até aquele ponto de força da natureza para ser imantada? Pode também. Não só a daquele orixá. Por exemplo, você tem uma guia de Oxalá, uma guia de Oxóssi, uma guia de Oxum, uma guia de Xangô. Não é obrigado, porque necessariamente Oxalá não faz parte da cachoeira, que você não pode levar. Todo mundo sabe que as energias da natureza, já está dizendo, são naturais, são energias fortes, né? E ali elas podem ser levadas até esse ponto de força, pode ser lavadas, né? Você junta todas elas, né? Junta todas as guias, e ali você pode passar na água corrente e deixar um bom tempo ali a água levando, né, aquela energia. Se você sente que a sua conexão com a sua entidade também não está legal, que não está fluindo, se você sente que tem alguma coisa errada, que geralmente a pessoa sente também, né? E aí é como eu estou falando, você pode levar, quando vai para o mar, para Rafael, tem uma excursão, eu queria levar minhas guias para lavar no mar. Eu posso, sem ser dia de obrigação, sem ser dia de oferenda, sem ser alguma coisa relacionada à espiritualidade? Pode também da mesma forma, desde que você saiba se conectar com aquela energia na hora que você for lavar, né? Também não adianta você chegar lá com um monte de guia, jogar na água e tá lá conversando, sim, fulano, não sei o quê, e as guias lá. Você tem que ter tudo, pessoal, tem que ter a concentração e a conexão com aquela entidade, certo? Da mesma forma que você não pode fazer a guia de qualquer jeito, da mesma forma que você não pode comprar a guia lá na loja e só colocar no pescoço, então você também, quando vai lavar, quando vai imantar, tudo você tem que estar conectada com a espiritualidade, certo? Outra dúvida que surge muito, gente, também digamos, você adentra para ser de uma casa de religião, onde ali já tem vários irmãos de santos que já estão há meses, há anos, né? E aí, porventura, você não. Ah, pai Rafael, eu não sei fazer minha guia. Meu irmão de santo pode fazer para mim? Bom, não é interessante. O interessante é você mesmo fazer, né? Ou se você não sabe fazer, se o seu zelador também quiser fazer, ele também pode fazer, né? Afinal de contas, o seu zelador é quem zela pela sua espiritualidade. Então, ele tem a autonomia, né? De colocar a energia dele, né? Junto com a sua, né? Você também é bom estar ali presente na hora que estiver sendo feita, se possível, né? Se não, também, porque o zelador é a confiança máxima de uma casa, né? Um zelador jamais vai fazer uma guia de maldade e pedir uma maldade para o seu filho, né? Então, assim, não é interessante seu irmão fazer. Se você não sabe fazer, é interessante que você ou compre feita já, né, porventura, ou peça para o seu zelador fazer, certo? Mas o interessante é você mesmo fazer.
Também, gente, surge dúvidas. Para Rafael, por que que uma guia é de uma cor só? Geralmente, é como eu falei, as guias elas podem ser feitas, né, de acordo com aquele fundamento que você vai fazer, né? E tem entidades que pegam uma cor só, tem entidades que já pegam duas cores, como essa minha aqui do meu Exu, pega vermelho com preto, né? E a guia de uma cor só, geralmente ela é destinada e direcionada a uma entidade só. Geralmente são mais as guias de orixá, né? Como, por exemplo, o Oxum carrega sua cor amarela, né? Então a guia pode ser toda amarela. Iemanjá carrega sua cor azul, então a guia pode ser toda azul, entendeu? Mas isso não quer dizer que você não possa fazer de duas cores, entendeu? Ou colocar outros elementos, como a pedra energética do orixá também, se você encontra em alguma casa de umbanda, de candomblé, você pode estar pegando aquela pedra fundamentada daquele orixá e estar colocando também em modo de firma ou perto das firmas, certo? E aí, gente, pronto, a Xena terminou a guia, ela já está no tamanho exato, né? Que é do pescoço até mais ou menos a parte do umbigo, abaixo um pouco do umbigo, que é interessante ser, né? E aí agora ela vai fazer o fechamento da guia. Mas, Rafael, eu posso finalizar essa guia com uma firma? Pode também. Aquela firma vai servir de confirmação para aquela entidade para aquela guia que você está terminando de fechar. Então ela vai fazer o fechamento, né? Aqui poderia ter uma firma, sim, ou também poderia não ter, como essa aqui, não tem firma nenhuma, é só um fio, né? E aí como é que fecha? Você dá vários nós, né? Geralmente por isso que é bom o nylon, porque o nylon ele tem uma durabilidade melhor e maior, né, de conservação. Então ali você dá vários nós, né? Corta a linha deixando um pouquinho passando para que você possa pegar, né, um isqueirozinho e tá ali queimando as pontinhas, né? Para que aquela guia não, para que aqueles nós não se soltem, já que a linha nylon, ele é de um material liso, né? Ele é de um material liso e que desliza facilmente. Pronto? Pronto, a nossa guia está pronta, né? Aqui foi no fundamento de Oxalá com Oxóssi. E aí, quando você vai colocar a guia, é interessante se você tiver no seu altar, né? Já depois da guia pronta, imantada. A gente não preparou aqui hoje a imantação e tal, mas em outra oportunidade a gente vai fazer, né? E demonstrar aqui para vocês. E aí, como é que você faz? A guia, ela está consagrada, ela está imantada, então ela está dentro do sagrado, né? Dentro da espiritualidade. E aí é interessante que você tenha um respeito também por essa guia. Qual o tipo de respeito, Pai Rafael? Você pode levar ela até o seu terceiro olho, pode levar ela até seu ori, o terceiro olho, e pode estar beijando a sua guia, que você está demonstrando uma forma de carinho com aquela entidade ou com aquele orixá, enfim, que está sendo recebido. E aí, porventura, também tem algumas casas que só os pais ou as mães colocam essas guias nos seus filhos, eles trazem já pronta, imantada. Tem muitos deles que deixam dentro do próprio terreiro, e ali naquele dia de gira é imantada aquelas guias, e na hora da sessão de começar, né, o zelador, a zeladora, ele vai lá, pega aquela guia, o filho se ajoelha, e aí aqui ele vai estar fazendo o sinal e tem um saravá, né, que pode ser dado também, como forma de o pai passando um axé para aquele filho de santo. Gente, aí também surgiu uma pergunta. Para Rafael, eu posso comprar uma guia em Mantá e dar de presente a uma pessoa? Gente, é assim, qual o fundamento de você dar essa guia a uma pessoa? Essa pessoa, ela é de religião? Ela é de questões espirituais? Né? Eu não acho interessante, né? Deve já ter acontecido, porventura aí, alguém dar presente assim de guia, mas guia é como eu ministrei agora, expliquei tudo. Então, guia é uma coisa sagrada, como eu falei no início, guia é uma coisa sagrada, onde ela tem que ser direcionada diretamente à espiritualidade. Se aquela pessoa não tem vínculos, não tem cuidados específicos, como foi passado, então não é interessante você presentear. Agora, se for uma pessoa que seja de religião e ela esteja precisando de uma guia, você pode comprar a guia numa loja e dar de presente a ela, mas não é interessante você fazer a guia, porque ali vai estar imantada a sua energia, né?
Por exemplo, acontece de alguma pessoa ser de um terreiro e está precisando de uma guia e não tem a condição ali específica para fazer, e porventura algum irmão, algum amigo, algum familiar quer presentear. Pode também, vai lá, compra aquela guia, dá de presente àquela pessoa, e ela lá no terreiro dela, com o zelador, a zeladora dela, faz os fundamentos e sim. E é isso, gente. Pois a gente vai ficando por aqui. Quero agradecer as pessoas que esteve aqui presente, né, na nossa oficina. A oficina ela está sendo realizada pela Batuque Folia, né? Agora. Pessoal, boa noite. Nós estamos aqui no Centro Espírita Umbanda Sagrada de Fé, no curso de guias proporcionado pelo Batuque Folia. E foi um curso muito interessante para nós. A gente pouco vê nas casas aqui na nossa cidade, né, que ofertem cursos dessa natureza para as pessoas que são de religião, seja de Umbanda ou de Candomblé. Então, nós ficamos felizes, agradecidos ao Batuque Folia por ter nos proporcionado essa noite, né? Onde a gente aprendeu muito sobre os fundamentos de guia, para que serve, como utilizar no nosso dia a dia e melhorar a nossa conexão com o nosso orixá e com nossos guias. Opa, tudo bem, gente? Queria agradecer aqui o Batuque Folia por ter ministrado esse projeto, desse curso de guias para a gente, né? Tirou muitas dúvidas que eu tinha sobre essa questão de guias, questão de energias que podem ser imantadas nessa guia, para cada orixá, para cada entidade. Vai somar muito no meu conhecimento, né, que eu tenho muita curiosidade sobre essa questão de religião. Sou uma pessoa que estuda bastante religião e queria agradecer porque é algo que está somando muito. Boa noite, eu gostaria também de agradecer ao Batuque Folia, né, pela oportunidade que foi proporcionada aqui nessa noite, por todo o compartilhamento, né, de informações. Sou grato também, porque às vezes a gente que é leigo, né, que não tem conhecimento, eu acho que uma oficina como essa proporcionou o conhecimento que nos faltava. E é isso. Obrigado.